Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, professor universitário há mais de 25 anos e também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante que acabou de sair do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 1118 da tabela de repercussão geral, que trata do ônus da prova na questão da responsabilidade subsidiária da administração pública, quando a administração pública terceiriza uma determinada atividade. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se já, ative o sininho para receber a comunicação de novos vídeos aqui do canal e deixe o seu like aí, que muito contribui com o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá falar de tema 1118 do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que eu sempre digo que a ratio decidendi de um precedente qualificado deve ser extraída da fundamentação do acórdão que julgou a causa piloto. O Supremo gosta de chamar de leading case, não é? Não é errado, é o termo em inglês, aqui em português, causa piloto. Então, quando o tribunal julga a causa piloto, tem um acórdão, obviamente, e aí, da fundamentação do acórdão, é que nós extraímos a ratio decidente. E não da ementa, não da tese. Então, eu digo sempre isso para vocês, e isso é o correto, né? Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é analisar a partir da tese aprovada. Por quê? Porque o acórdão ainda não foi publicado e recebi muitos pedidos, principalmente lá no Instagram, no direct do Instagram, para que eu fizesse um vídeo a respeito do tema 1118. Eu hesitei no começo, disse não é a hora, é um pouco precipitado, mas o pessoal pediu bastante, então eu estou fazendo aqui para vocês. Então, eu chamei este vídeo de primeiras impressões. Por quê? Porque a compreensão exata do julgamento só quando o acórdão for publicado, eventualmente existirão embargos de declaração, e o Supremo Tribunal Federal costuma, ao acolher os embargos de declaração, aparar algumas arestas. Então, nós ainda estamos longe de compreender definitivamente o que acontece. Mas muita gente trabalha, né, principalmente advogado de reclamante, trabalha com situações de pessoas que prestaram serviços para a administração pública e estão desorientados. Então, vamos tentar aqui, nas primeiras impressões, tratar do tema. Eu não gosto de fazer isso aqui no YouTube, mas hoje eu farei para que vocês possam ter uma melhor visualização do que está acontecendo. Eu farei assim, olha, nós vamos fazer essa situação aqui, não é? Em que eu ficarei conversando com vocês aqui no cantinho para que vocês possam verificar. No tema 1118, o Supremo Tribunal Federal fixou 4 teses. Vamos examinar a tese número 1, né? Diz assim: não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Essa é a tese firmada pelo Supremo. Agora vamos aos comentários, né?
Eu começo dizendo que essa matéria, ônus da prova, não é constitucional, ela é infraconstitucional e, portanto, ela sequer deveria ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E isso foi dito pelo ministro Edson Fachin quando ele pronunciou seu voto, né? Superando essa questão que o Supremo avançou sobre um tema que não era de sua competência, né? A Suprema Corte denomina equivocadamente, a meu ver, de inversão do ônus da prova, o que ela determina, o que ela denomina equivocadamente como inversão do ônus da prova, na verdade, é a exigência que a Justiça do Trabalho fazia através da súmula 331, item 5 do Conselho Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que a administração pública provasse que fiscalizou, que é o fato positivo. Inversão do ônus da prova ocorre quando se atribui presunção de ocorrência de um fato positivo e se atribui à outra parte o ônus de provar um fato negativo. Assim, quem está fazendo a inversão do ônus da prova é a Suprema Corte, ao determinar que o trabalhador prove que a administração pública não fiscalizou. Olha que loucura! O Supremo chama de inversão do ônus da prova o que a Justiça do Trabalho fazia, que era mandar que a fiscalização pública provasse que fiscalizou. Porque a obrigação de fiscalizar está na lei. A obrigação de fiscalizar está na lei de licitações. E aí, a Justiça do Trabalho, a meu ver corretamente, dizia, olha, o ônus da prova é da administração, porque o ônus da prova é do fato positivo. A administração tem que provar que fiscalizou. E o Supremo disse, não, Justiça do Trabalho, você está invertendo o ônus da prova. É o trabalhador que tem que provar que a Justiça do que a administração pública não fiscalizou. Então, na verdade, com todo respeito e toda a vênia, quem inverteu o ônus da prova foi o Supremo Tribunal Federal, ao impor ao trabalhador um ônus de provar fato negativo, não é? Então já começa aí uma dificuldade muito grande para o trabalhador. Mas vamos lá, vamos continuar, não é? Bom, e aí então vem a tese 2. Na tese 2 diz assim: haverá comportamento negligente quando a administração pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público, pela Defensoria ou outro meio idôneo. Então, o que é que faz aqui? Além de decidir um tema que é infraconstitucional, ônus da prova, o Supremo Tribunal Federal pré-definiu qual a prova admissível para demonstrar a não fiscalização pela administração pública, que é uma notificação formal à administração no sentido de que a empresa contratada não está cumprindo suas obrigações. Isso quer dizer que a notificação deve ocorrer enquanto o contrato de trabalho está vigente. A notificação ela deve ser contemporânea à infração contratual do empregador, né? Então, para fazer uma coisa dessas, é preciso que não se conheça a realidade da relação de trabalho. Na medida que o empregado pode ser dispensado a qualquer hora pelo empregador, quando o empregador for cientificado pela administração pública da denúncia que recebeu. Não é? Exigir que o empregado faça uma notificação formal. Imagina, um empregado, você está falando lá do auxiliar de limpeza, não é? Do servente de pedreiro. Esse trabalhador que tem pouco ou nenhum conhecimento, né, tem que fazer uma notificação formal para a administração pública. E só depois que fizer a notificação formal, se a administração pública ficar inerte, é que haverá caracterizada a sua negligência.
Ora, a administração pública, a hora que receber a notificação, vai chamar o empregador e falar: ó, eu recebi uma notificação aqui que você não está fornecendo vale transporte. Esse empregado está dispensado no dia seguinte, gente. Não é? Então, pelo amor de Deus, fazer uma exigência dessa prova, uma prova difícil e para o empregado impossível, né? Mas vamos seguir, vamos seguir. Na tese 3, o Supremo disse o seguinte: constitui responsabilidade da administração garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado nas suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Bom, aqui o Supremo mandou bem. Por quê? Opa! Ah, não entrou aqui a minha. Tarará. Não entrou. Ah, não tem problema, eu falo aqui. Mandou muito bem, por quê? Olha só, então eu vou voltar para cá, já que a explicação não entrou. Veja, a própria lei de licitações já prevê isso, tanto que o Supremo faz referência à lei de licitações. Quando o trabalho é realizado no meio ambiente da administração pública ou no meio ambiente definido pela administração pública, a responsabilidade deste contrato ou deste meio ambiente é da administração pública. E é da empresa contratante, no caso, a administração pública. Tá certo? E, veja, essa responsabilidade é direta, não é subsidiária. Ela é direta. A administração pública é diretamente responsável pelo meio ambiente do local de trabalho da empresa terceirizada, quando este local for a própria administração pública ou um local por ela previamente definido. Então, aqui nós vamos encontrar as clássicas ações de adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, mas também as situações de acidente de trabalho e doença ocupacional, porque a lei fala e o Supremo reproduz as normas de segurança, então pega acidente, doença ocupacional, higiene e salubridade. Então, nesses casos, a administração pública tem responsabilidade direta. O que o Supremo não diz é qual é a responsabilidade do empregador. Porque, obviamente, você não vai entrar com ação diretamente contra a administração pública. Você vai entrar com ação contra a administração pública e também contra o empregador. Então, só lendo o acórdão para desvendar esse mistério. Mas se o acórdão não disser nada, a responsabilidade deve ser solidária nos termos do artigo 942 do Código Civil. Todos aqueles que participam, que concorrem para o dano, respondem solidariamente por sua reparação, tá certo? Muito bem, e agora então vamos para o tema 4, a tese 4, que diz: nos contratos de terceirização, a administração pública deverá exigir que a contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, nos termos da lei, adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 121, parágrafo 3º da Lei de Licitações, tais como, atenção nesse tais como, porque tais como significa, por exemplo, tem outras, condicionar o pagamento à comprovação da quitação das obrigações trabalhistas no mês anterior. Então aqui nós temos duas teses distintas. Uma de culpa in eligendo, ou seja, o processo licitatório deve assegurar que a empresa contratada tenha capital social integralizado, ou seja, dentro da empresa, compatível com o número de empregados. Se não o fizer, ela responde por culpa in eligendo, contratou uma empresa inidônea. A outra é culpa in vigilando, ou seja, o contrato tem que ter previsão de medidas assecuratórias para o cumprimento das dívidas trabalhistas, tais como, então é exemplificativo e não taxativo, condicionar o pagamento à comprovação da quitação de dívidas de obrigações trabalhistas do mês anterior. E aqui
fica uma dúvida, né, que talvez possa ser esclarecida também na leitura do acórdão. Se o contrato contém a condicionante de pagamento e a administração pública paga sem a comprovação, estará caracterizada a culpa invigilando, independentemente da notificação de que trata o item 2? Aí tinha uma interrogação que eu não pus, né? E a minha resposta é: parece que sim. O contido no item 2 e no item 4 constituem duas formas distintas e independentes de comprovação da culpa invigilando. Então, vale dizer, mesmo que não tenha notificação do item 2, se no contrato a administração pública condicionou o pagamento da parcela mensal à comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas no mês anterior, e, na prática, ela pagou sem exigir esta comprovação, a própria administração pública descumpriu o contrato e, portanto, estará caracterizada a sua culpa invigilando. São estas as minhas primeiras impressões sobre o julgamento do tema 1118 pelo Supremo Tribunal Federal. A compreensão exata, repito, acontecerá quando a decisão transitar em julgado, ou seja, publicar o acórdão, entrarão embargos de declaração com certeza, o Supremo talvez esclareça mais alguma coisa nos embargos, então só lá na frente que a gente vai poder estabelecer uma compreensão exata do alcance desse julgamento. Mas, neste momento, como primeiras impressões, ficam aí estas que eu passei para vocês, ok? Se você ficou até aqui, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e, principalmente, comente aqui o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de ver aqui no canal do Seajur. Tá combinado, pessoal? Até mais!